Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. E nesse nosso 24º estudo nós vamos começar a ver a questão da confiabilidade dos textos bíblicos, né? Existem muitas críticas com relação aos textos bíblicos, dizendo que os textos foram manipulados, que os textos contam histórias que realmente nunca aconteceram, que é uma série de fantasias e de textos que não têm comprovação na história ou na arqueologia. Nós estamos aqui para refutar estas críticas, né, colocando aqui, de modo claro, algumas provas incontestes da confiabilidade destes textos. Para nós cristãos, que somos pessoas de fé, estas provas, né, que nós vamos apresentar aqui são irrelevantes no sentido da nossa fé. Certa vez ouvi um pastor muito sábio retrucando uma pessoa que dizia que o relato, né, de um grande peixe engolindo Jonas é uma coisa fictícia e fantasiosa, sobretudo o indivíduo permanecer 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. E apresentava alguns atenuantes, né, para sua afirmação, que não existe peixe com uma garganta de dimensão que possa passar um homem e coisas desse gênero. E o pastor olhou para ele e disse: olha, eu vou dizer uma coisa a você. Pela certeza que eu tenho da existência de Deus e da salvação conferida por Ele a mim, que é testificada no meu coração pelo Espírito Santo, eu digo a você, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ainda assim acreditaria. Porque, segundo Paulo, a fé é a certeza das coisas que não se vê e que se esperam, não é? E a nossa fé, ela não é determinada, então, pelas coisas que são tangíveis, que são visíveis, não é? Mas, de certa forma, estas provas, né, que nós vamos apresentar aqui são coisas que, de certo modo, nos enchem de alegria e nos colocam a ideia de que nós estamos certos. Nós não somos esquizofrênicos que temos amigos imaginários. Nós cremos num Deus real. Nós cremos numa salvação real, não é? Antes de começar, eu gostaria de colocar aqui um dos sites que me ajudou nessas pesquisas, que é o site chamado O Caminho, de Ramon Serrano. Eu vou colocar na descrição aqui o link, porque é um site muito, muito interessante. Além de muitos estudos bíblicos, muitas coisas úteis para o cristão, esse site traz estas questões que nós vamos colocar aqui, traz de forma detalhada e algumas resenhas de alguns livros, enfim, um site muito interessante que, se você se dispuser, deixa na descrição o link, e também na descrição eu vou colocar o site Rodrigo Silva Arqueologia, que eu já coloquei uma vez, mas que para aqueles que não se lembram, né, eu vou colocar aqui também o link. Neste primeiro slide nós temos aqui alguns textos, né, que são submetidos a alguns textos, né, não só os textos bíblicos, mas os textos, né, que não dispõem de original, textos antigos, né. Primeiro nós temos o teste bibliográfico, para ver as cópias, quantas cópias, né, o texto tem, baseado no original, quanto tempo decorrido desde o original até a cópia, né. Esses são testes bibliográficos. Depois nós temos testes de evidência interna, ou seja, algum relato, né, no texto que você está analisando não confere com os fatos reais, né, e alguma mentira, alguma exclusão, né, de personagem, enfim,
qualquer distorção de relatos do texto com o real. Depois nós temos o teste das evidências externas. As evidências externas comprovam o que historicamente está descrito na Bíblia. Nós temos evidências arqueológicas, né, de que o texto bíblico é um texto fiel aos acontecimentos que existem documentos, né, situações que estão já documentadas. E depois nós temos a arqueologia, que é o estudo de outros documentos históricos, de outros artefatos históricos, né, se eles confirmam, né, o relato. Então vamos seguir esse roteiro de testes, né, digamos assim, com uma análise do Novo Testamento. Então aqui nesse slide nós temos o detalhamento deste teste bibliográfico. O teste bibliográfico, então, avalia a qualidade das cópias, quantas cópias existem e qual a fidedignidade entre uma cópia e outra. Qual a distância temporal, né, entre a primeira cópia e o original. Então, quanto mais próximo, né, a cópia é do evento original, mais fidedigno ele é. Correto? Nós temos aqui, então, nesse slide, a confirmação de que nós temos hoje mais de 24.000 cópias de porções do Novo Testamento. O texto afirma que não existe documento na história antiga que tenha esse número de cópias. Você veja que 24.000 cópias em comparação com o segundo lugar, que é a Ilíada de Homero, que tem apenas 643 manuscritos. Nós temos também que Homero, ele data do século XIII. E nós temos aqui o mais antigo manuscrito do Novo Testamento, é uma tira de papiro que contém parte do Evangelho de João, que data, veja, da primeira terça parte do século II. Menos de 40 anos depois que o Evangelho de João foi escrito, nos anos 90. Então nós vemos que nesse teste bibliográfico, o Novo Testamento, ele é imbatível se você considerar outros textos históricos, não é? E mais, nós temos aí a descoberta de um fragmento do Evangelho de Marcos, que, segundo especialistas em paleontologia, é um escrito, é uma cópia que foi feita entre o ano 80 e o ano 110 depois de Cristo. Ou seja, uma data em que o apóstolo João ainda era vivo. Uma data em que existiam, inclusive, testemunhas oculares da vida de Jesus. Agora nós temos aqui um quadro comparativo impressionante. Um quadro que compara o número de cópias do Novo Testamento com o número de cópias de outros documentos históricos, né? E a precisão destas cópias, né, que essas cópias guardam entre si, né? O mais impressionante desse quadro comparativo é que você não tem ninguém dizendo que os escritos de Platão, por terem apenas 7 cópias, pode contar com algum erro, ou pode não ter sido exatamente isto que Platão escreveu. Você não tem muita gente questionando, né, a autenticidade dos escritos de Aristóteles, porque tem apenas 49 cópias e 1.400 anos entre as cópias e o original. Você não tem. Mas você tem no Novo Testamento que nós temos aí 5.600 cópias com uma precisão de cópia para cópia de 99,5%. E nós temos menos de 100 anos entre o original e a primeira cópia. É estranho. Mas, além desses dados impressionantes, né, nós temos pessoas que ainda podem questionar. Não, mas uma precisão de 99,5%, ainda sobram 5% de erros, né? Diria alguém bastante crítico, né? E aqui está, ó, nesse quadro, ó,
do 0,5% das 5.600 cópias existentes, quais são os tipos de variantes ou diferenças textuais que temos no Novo Testamento? E aí está. 99% destes 5% são irrelevantes para a compreensão do texto. São erros de ortografia, diferenças de estilo de escrita, e menos de 1% do total de variantes são significativas ou afetam o significado da palavra no texto, mas nenhuma delas modifica a doutrina cristã que está envolvida. Nenhum ponto de fé cristã é afetado por essas variantes. Então, utilizar o número de variantes textuais contra a confiabilidade dos textos é, no mínimo, desonesto. Agora, indo para o Velho Testamento, nós temos que a mais antiga cópia que se tinha até o princípio dos anos 40 era uma cópia datada de 900 anos depois de Cristo. Ou seja, essa cópia distava do original, né, ou da, digamos, penúltima cópia, cerca de 1.300 anos. Então, o que acontece? Aproveitando esta deixa, os críticos da Bíblia começaram a dizer que o Velho Testamento tinha traços de haverem sido adulterados, principalmente o livro de Isaías. Porque os críticos diziam que Isaías fala do Messias, principalmente no capítulo 53 de Isaías, ele fala do Messias de uma forma que qualquer criança pode identificar que ele está falando de Jesus. Isaías, 600 anos antes de Cristo. E o que aconteceu? Foram descobertos em 1947, né, os documentos do Mar Morto. Esses documentos eles foram encontrados em vasos de barro, dentro de cavernas em Qumran, próximo ao Mar Morto. A descoberta foi feita por um pastor que, querendo ver se naquelas cavernas existia algum animal, né, que pudesse ser perigoso, começou a tirar pedras dentro da caverna e viu que quando ele atirava, ele ouvia som de barro se quebrando. Esses documentos, né, que são em quantidade muito grande, né, inclusive livros apócrifos também, não canônicos, esses documentos eles foram datados de 100 a 200 anos antes de Cristo. Então, o que a última cópia guardava 1.300 anos de distância, né, entre a penúltima cópia, essa distância foi reduzida a 200 anos apenas de diferença. E vale dizer que todos os escritos, né, graças aos essênios que os esconderam, né, nessas cavernas, eram rigorosamente iguais aos manuscritos de 900 anos depois de Cristo. Depois nós temos os responsáveis pela exatidão dos textos, das cópias do Antigo Testamento, que são os talmudistas. Os talmudistas são aqueles judeus escribas que reproduziam, né, os textos que iriam fazer parte do Talmud. O Talmud, como vocês podem ver aí no slide, é uma coletânea, né, de livros sagrados dos judeus, da história do judaísmo, né, e também discursos dos rabinos, não é? O Talmud, então, essencialmente é uma coletânea, né, de livros sagrados e outros livros destinados à educação do judeu, certo? E por causa do cuidado que eles tinham, né, ao copiar os textos sagrados, a gente então tem essa coisa fabulosa, que os escritos do Mar Morto, né, que guardam quase 1000 anos, né, entre as cópias, verificou-se entre as duas cópias
95% de exatidão absoluta. E, como diz aqui o slide, os outros 5% eram pequenos erros de ortografia. Então, nesses 1000 anos, né, a mensagem, os textos do Velho Testamento não mudaram absolutamente nada, o que é uma garantia absoluta de que os textos do Velho Testamento que você tem em mãos são os mesmos textos que os rabinos antes de Jesus, né, os copiavam. Né? No nosso próximo vídeo nós vamos examinar as evidências internas, as evidências externas e as evidências arqueológicas. Mas antes de encerrar este vídeo, gostaria de chamar a atenção para um fato que acontece muito. Você tem muita gente que se diz especialista, né? Os tais especialistas do fantástico, né? Que você vai ver são especialistas que colocam pressupostos e não admitem muito o contraditório, não é? Então, a gente tem que desmistificar estes especialistas. Não estou desmerecendo a ciência, a arqueologia, nada disso. Eu só estou dizendo que não existe ninguém dono da verdade absoluta. E quando um teórico, né, critica os textos bíblicos, sem dar chance de contraditório, ou seja, que uma pessoa tenha uma outra ideia que possa expor também, né? Como é o caso muito evidente, né, de uma revista chamada Super Interessante. Existem muitas coisas super interessantes, né, no mundo, mas a revista gosta especialmente de contradizer a palavra de Deus, né? Com manchetes bem espetaculosas, né? Achados ossos prováveis de Jesus Cristo, né? A história prova que Moisés não atravessou com o povo o Mar Vermelho, e assim por diante. Então eu gostaria de colocar aqui um slide com uma história interessante, né? Até estou contrabandeando aqui do Dr. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva fala de Bertrand Russell, né, que era um filósofo do ceticismo, escritor de um livro chamado Por que Não Sou Cristão, onde ele coloca suas teses ateístas, e ele fez essa observação aqui, olha, que está aqui no nosso slide. Pitágoras foi, intelectualmente falando, um dos homens mais importantes e influentes da história. Pitágoras, e não Jesus Cristo, mereceria a atenção do homem moderno, tanto em sua sabedoria quanto em sua tolice. Depois vocês leem o restante do slide. O fato é que Bertrand Russell, né, apelou à sua autoridade de filósofo, inclusive ganhador do prêmio Nobel, para falar uma sandice. Porque de Jesus, e nós vamos ver nesse nosso estudo, existem uma infinidade de provas da existência de Jesus, né? Nesse mesmo texto, Bertrand Russell fala, né, nós nem sabemos se Jesus existiu de fato. Então, de Jesus, nós temos uma infinidade de provas, e nós vamos ver algumas delas depois no nosso estudo. Mas de Pitágoras não se tem nada. Então, o que acontece? O indivíduo usa do apelo à autoridade, né, do nome de filósofo agraciado com o prêmio Nobel, para falar uma inverdade. E o nome disso é desonestidade intelectual. Então, que a gente possa tomar cuidado, né, com todas essas, né, esses discursos pseudo-intelectuais, né, que colocam a Bíblia como sendo um livro de tolos. Então, que a gente possa ter um senso mais crítico de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente vê também, né? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, e se lembre de que o conhecimento profundo da palavra de Deus é o início de um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Fiquem com Deus.